Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, basicamente, a gente vai aqui mais uma vez continuar com as análises semanais do anime de Oshinoko na sua segunda temporada. A gente indo para esse terceiro episódio, que bom! A gente vê o quão infernal, no fim das contas, é a rotina de um mangaka, que agora a gente entende muito das dificuldades de muitos autores de mangás. Então, tem algumas coisas que eu também quero comentar em relação a tudo isso e muito mais. E é claro que justamente antes de começar esse vídeo, eu espero que gostem de tudo isso. Então, justamente por isso, deixem um like e se inscrevam no canal. E claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente começa esse terceiro episódio vendo ali a Ruby lá na escola dela, até apresentando ali pra Frio e a Minami, as duas amigas de classe dela ali, que ela e o grupo da nova Bikumachi estão ficando bem famosos ao ponto de eles aparecerem na Playboy. Isso ficou muito estranho, porque Playboy, pra quem não sabe, é uma revista com conteúdo um tanto quanto, digamos, adulto. Eu creio que com certeza deva ser outra coisa e tal, mas a Ruby mega empolgada por estar fazendo sucesso. E ela que estava numa escola que tinha atores, que tinha gente que trabalhava como influencer, youtuber, um monte de gente ali realmente ligada a esse ramo do entretenimento, na frente das câmeras e tudo mais. Então ela meio que se sentia um pouquinho apagada, porque de todas as pessoas ela era uma das menos famosas. Aí agora ela começa a fazer sucesso. E até interessante, ela mega empolgada e tal com tudo isso, porque ela não queria ficar de fora ali de conversas ali do lado das suas demais colegas e tudo mais. Só que ainda assim ela fica um tanto quanto difícil de entrar em algumas conversas e tudo mais, porque elas, por mais que sejam famosas e tudo mais, são ramos do entretenimento completamente diferentes. Ela ali trabalha como idol, enquanto as duas garotas, uma trabalha principalmente como modelo e a outra como atriz. Então a gente vê ali a Frio e a Minami conversando e deixando ali a Ruby completamente pra trás. É até legal que depois ela vem agora, tá de certa forma mãe deles e reclama e tudo mais. A mãe dela e do Aqua assumiu esse papel resmungando e tudo mais, que quer ali encontrar mais trabalhos pra ficar mais famosa, pra resmungar e ter mais trabalho ali e assunto pra conversar com as amigas dela. Então isso ficou muito bonitinho, muito fofinho, mas por hora eles não têm muito o que fazer, já que, bom, o grupo ali é a Ruby, a Mei e a Kana. E a Kana nesse momento tá ainda ocupada com toda a adaptação para a peça de teatro de Tokyo Blade, que, bom, ainda tá em todas essas complicações, e a gente vai ver que essa situação vai piorar ainda mais, com um lado um tanto quanto pesado, mas também tem um certo tom cômico em algumas coisas. Mas a gente vê que enquanto isso, a Kane, que no fim do episódio passado, que disse que iria explicar pro Aqua sobre o que se tratava de todo esse estilo de peça de teatro 2.5D, stage around e tudo mais, e iria levar o Aqua pra ver uma peça de teatro. Ele que reclamava e resmungava de um monte de coisa, vai provar ali, é óbvio, na marra, como pode ser bom peça de teatro. E eu falo por experiência própria, porque eu, nos meus anos de fundamental 1, do primeiro ao quinto ano por aí, eu já apresentei peças de teatro e tudo mais. É algo muito, muito gostoso, é uma sensação muito boa. Óbvio que era peça de escola, então não era nada tão grandioso e tal, mas é uma sensação muito boa essa questão de teatro. Mas a gente vendo que até tem essa explicação de o que é esse sistema de teatro stage around, é basicamente para aumentar a imersividade do palco. O palco de teatro, como a gente geralmente conhece, é tipo aquele
cubo gigantesco que você entra, uma sala quadradona e tudo mais, todo mundo senta na cadeira, fica olhando de frente lá pro palco. Aqui não, o palco é completamente imersivo porque a gente basicamente vê que a plateia gira em 360 graus. Então basicamente a plateia vai girando e o palco com isso vai mudando sem ter a necessidade de troca de cenário ou coisa do tipo, e você se move junto, então é uma sensação muito diferente, você sente como se realmente você vira para um lado literalmente, porque você está se movendo e você olha, você já está em um outro cenário, então é uma sensação muito mais imersiva. O próprio Aqua observando tudo isso, até se questionando se isso é de verdade. E depois, quando ele conversa com a Kanye, que é muito bonitinha a reação dela, ele dizendo que foi muito mais divertido do que ele pensou que seria, e ele exalta pra caramba. Ele fala sobre todo o cenário, a plateia girando, os atores, a atuação foi boa, a troca de cenário, direção, roteiro, todos os detalhes, nos mínimos detalhes. Ele elogia tudo, e a Kanye ali, vendo de que agora ali ela vê que ele entende tudo que ela disse, ela é mega felizaça, porque no fim das contas ela conseguiu convencer ele que ela estava certa, ela conseguiu fazer ele abrir um sorrisinho com tudo isso e tal. Isso é muito bonitinho, a cena dela meio que comemorando essa pequena vitória dela. Só que aí então vem o Haida, que é o produtor de Tokyo Blade, e não apenas isso. Assim como, por exemplo, até mesmo roteiristas, diretores, os próprios produtores não trabalham numa única coisa só ao mesmo tempo. E o produtor é basicamente o cara que banca boa parte de toda essa produção e tá muito mais responsável pela parte mais de baixo das cortinas, para montar elenco, ajudar ali, roteirista, diretor e tudo mais. E ele que também tá responsável como produtor dessa peça que Akane e Aqua foram ver. E ele que mega feliz, ele sempre gosta de ver ali a reação de todo o público, porque se eles estão felizes é porque eles gostaram. Se eles estão com a cara mais séria, meio que diz que não gostaram muito do que viram, e ele gosta disso, é meio que ele vê como que o trabalho dele se saiu. Porque justamente o trabalho dele principalmente é ir bancar obras que ele acha que vão fazer sucesso, ele tá responsável por isso. Então, se a obra que ele vai e coloca o nome dele para dar esse suporte não dá certo, ele não só gasta o dinheiro dele, como também ali trabalho perdido à toa. Então, a gente mesmo vendo ali que ele não só ele estava envolvido em tudo isso, a gente mesmo vendo que o Goa, que foi o cara que fez o primeiro roteiro ali de Tokyo Blade, estava envolvido em tudo isso, o cara que é um monstro do roteiro, ele ama de fato o que faz, ele se esforça pra caramba, o próprio Aqua exalta muito disso, e o Haida ainda mais, o profissionalismo, o amor que ele tem pelo que ele faz, mas é uma pena que a autora de Tokyo Blade, a Biko Sensei, meio que não valoriza muito o que ele faz, e a discussão entre eles continua um tanto quanto acalorada. Ela que não só tem que fazer um mangá semanal, cuidar de algumas coisas, por exemplo, artes novas para publicação de um mangá que é semanal, então vai ter umas críticas bem pesadas da rotina de mangakas. Fora também a questão de que tem um anime, agora vai ter que fazer um roteiro todinho do zero, e o próprio Aqua vê com a experiência recém-conquistada dele, ele vê muito bem que ela não vai conseguir fazer um bom roteiro, porque ela faz um roteiro muito bem imaginando que vai ser uma peça onde vai estar lá todo mundo no palco e pronto. Vai ser aquele palco clichêzão mesmo, tipo de peça de escola, ou de fato aqui como a gente tem mesmo no Brasil. Óbvio que o que a gente vê aqui, esse palco que gira, um negócio mega imersivo, é um negócio caro pra caramba, de mega boa qualidade, então óbvio que tem um dinheirão por trás de tudo isso, é óbvio. Quanto melhor você quer que seja a sua adaptação, você tem que contar um pouquinho com sorte, mas também tem uma graninha ali, né, envolvida por trás de tudo isso, e alguém que não manja de nada disso não vai conseguir se dar bem. A adaptação de Tokyo Blade, se seguir como a autora quer, vai ser uma porcaria. Porque o Go, ele entendia muito bem não só como se fazia um roteiro, porque muitas partes do roteiro que eram resumidas e ficavam meio chatas nessa peça com palco imersivo, toda essa questão de girar, show de luzes e tudo mais, fica algo que realmente te
prende muito mais. Então é um lance que empolga realmente muito mais o público, porque não é aquele negócio que você só vai ficar parado, sentado. Não, você se move junto de todo o palco, então é ali algo que o próprio Aqua vê que no fim das contas, mesmo que aparentemente nem todo mundo possa fazer alguma coisa, o produtor pode dar ali um jeito dele, botar um dedo aqui e ali, ele ainda pode fazer alguma coisa para resolver isso. Só que a gente vê, no óbvio, que boa parte de tudo isso é também todo esse problema de falha de comunicação, como a gente viu, um verdadeiro jogo de telefone sem fio, essa questão de adaptação, porque a informação passa para um, aí passa para outro, pro outro, chega no final é uma coisa completamente diferente do que foi dita lá no começo. E fora que a autora não manja muito disso, porque, bom, ela tem muitos problemas para lidar com pessoas e vai ser um lance que vai ser bem desenvolvido nesse episódio. Mas o Aqua mesmo vendo que vai dar o jeitinho dele aí de resolver essa situação, ele mesmo vê que se tudo isso pudesse ser resolvido ali sozinho, a peça então iria acabar sendo o melhor possível, seria algo que seria resolvido muito fácil. Mas o Aqua ali vindo, aquele brilhinho no olho, ele vê de que por ter gostado de toda essa peça, como um sinal de apreciação, ele vai dar o jeitinho dele de resolver essas coisas. Quando a gente vê basicamente ele, a Kana e o Melt vão basicamente pra casa ali da autora de Sweet Today, basicamente até tem umas cenas muito interessantes, porque a própria Akane, mega empolgada e tal, por ter visto, pô, é o escritório de um mangaka, como é que funciona as coisas, e ela mega feliz, aí vem a Kana já querendo se exibir, que já veio ali várias vezes e tal, então essa cena ficou muito bonitinha e tal, essa interação das duas. E a gente vendo e tal, a questão de como se faz o mangá, hoje em dia muitas coisas não é na mão, porque, bom, eu acho que, óbvio, muita gente compra e tal, os mangá ali, de fato, físico, mas a maioria das coisas, principalmente fora do Japão, que a gente consome de mangá é digital. Então a maior parte das coisas hoje em dia são feitas digitalmente. E isso inclui mesmo até para a produção, por exemplo, de capítulos de mangá. A gente vendo todo um tablet gráfico e tal, um negócio que, nossa, é muito bonito de ver e tal. Isso eu já vi, por exemplo, ali algumas artes das capas, por exemplo, de One Piece que o Oda faz usando esse tipo de equipamento. É um negócio muito da hora. Mas a gente vendo que o Melt elogiando e tal, os mangakas são impressionantes, os que eles fazem, não só os desenhos, mas também roteiro e tudo mais. E a autora tipo, ela trata ele como se odiasse ele, então é muito bonito essa situação, porque é um lance que tipo, te dá um humor e tal, aprofunda mais a relação dos personagens, dá uma personalidade ainda maior pra eles. E o próprio Aqua ali ouvindo as reclamações do Mel, tipo, pô, ela tá me dando gelo de propósito. Bom, depois da péssima atuação dele em Sweet Today, que foi a obra que ela escreveu, meio que era de se esperar, né? Mas a gente vê outra cena também engraçada, ela indo oferecer bebida alcoólica para todos eles e tal, e perguntando a idade de cada um e tal. No máximo eles têm 16, 17 anos. Então ela vê que, bom, foi uma péssima ideia ter oferecido para vocês, dizendo que quer morrer, então deixa pra lá, eu bebo sozinha. Mas a gente vendo essa questão de que mangakas não só tem uma rotina de fato complicada, como a gente mesmo vê ali o Aqua se lembrando do que o diretor daquele filme que a Ai fez, que o Aqua também apareceu, a Kana e tudo mais, lá no comecinho do anime, lá naquele primeiro episódio. A gente vendo ele que ajudou muito o Aqua e tudo mais, essa questão de que além dos mangakas, praticamente qualquer criador que faz sucesso acha ali e acredita plenamente que sua habilidade é insuperável. Eles param de ouvir seus editores, se cercam completamente de puxa-sacos e se tornam inacessíveis a conselhos. E o plano do Aqua em trazer todo esse pessoal para ir visitar a autora de Sweet Today é justamente o fato de que
ela foi mentora da Abiko, que é a autora de Tokyo Blade. Então, a melhor forma de resolver tudo isso é com ela. Ela é a pessoa mais fácil de chegar perto da Abiko e que tem mais facilidade de convencer ela a fazer realmente o que precisa ser feito, abrir mão de todo esse egoísmo dela. Óbvio que tem a questão de que ela quer fazer o melhor para sua obra. A própria autora de Sweet Today entende isso muito bem, porque no fim das contas os personagens que ela cria são como se fossem filhos deles, dos autores, no fim das contas. Então você vê uma obra que você bota tudo de si aí, ser completamente arruinada, é um lance um tanto quanto pesado se a gente parar pra pensar. Mas a gente, enquanto isso, também aprende um pouco mais sobre esse universo dos mangás e tudo mais, sobre a gente vendo que fundamentalmente fazer um mangá já é um lance difícil. Só que beleza, existem vários tipos de publicação. Tem, por exemplo, mangás mensais, mangás semanais, quinzenais. Tem mangás que Hunter x Hunter sai só quando o autor basicamente tiver condições de escrever, e isso é um problema interessante de comentar, porque é aí que a gente vê, pô, como é que o autor de Hunter x Hunter chegou nessa condição, todos os problemas de saúde dele. Bom, a indústria dos mangás é algo terrível, porque a pressão que tem em cima de você, o prazo que você tem para fazer um capítulo, e semanal, que o Hunter x Hunter era semanal, se eu não me engano, é um lance muito complicado, você tem um prazo muito curto, então você tem que realmente se matar de certa forma para fazer tudo isso. A própria autora de Sweet Today vê que fazer um mangá semanal não é um trabalho adequado para humanos. Você tem que ser um soldado com um cérebro sintonizado para lidar com publicações semanais, ao ponto que você tem que estar até eu tô no compromisso com a minha família, você tem que estar com uma parte do teu cérebro focada naquilo, mas outra parte focada no teu trabalho que tu tem que terminar para amanhã, por exemplo. Então é uma rotina muito pesada. Só que ela entende um pouco dessa pressão da Abiko e a raiva dela com a questão de como a adaptação estava sendo feita. Ela que já trabalhou ao lado da Abiko, a Abiko que foi assistente dela na publicação de Sweet Today. Ela que não era e até hoje não é boa em fazer amigos e não socializava muito, mesmo ao lado de vários outros assistentes. E ela que quer se conectar com os outros, ela é alguém que no fim das contas ela é tímida, ela tem ali essa vontade de fazer amigos, de conversar e tudo mais, mas ela tem essa dificuldade muito grande, esse medo de já ser julgada, de cometer algum erro. Tanto que a gente vê que, por exemplo, ela se dá muito bem com a autora de Sweet Today, ao ponto que elas começam a discutir e vira mais uma palhaçada do que outra coisa, porque começa como um negócio sério e tal, vira um negócio mega comédia no final das contas, como vocês daqui a pouco vão ver. Mas a gente vendo que ela que é mega popular e tal, talvez sorte, talvez principalmente também talento, é algo que a própria autora ali de Sweet Today meio que, por mais que, pô, foi minha assistente e tal, eu tenho um orgulho disso, ainda essa certa inveja, porque, pô, eu ensinei ela, mas ela me superou. Porque ela, bem depois de tudo isso, ela fez um mangá que vende cópias e cópias, horrores, ela ganha de uma dinheirama. Ou pelo menos eu acho que deve ganhar, né? Eu não sei quanto é um salário de um mangaka de sucesso, mas deva ser algo que dê pra pelo menos viver uma vida boa, né? Mas ela que teve ali a série dela começar a ser serializada na Weekend Jump, e ela rapidamente alcançou popularidade, ela fez sucesso sem nenhum contratempo no caminho. Então, ao ver da própria autora de Sweet Today, deve ser por isso que ela acredita que as suas opiniões estão sempre certas. E a gente também vê que isso aí tem um pouquinho de culpa dos editores também. Porque, bom, os editores têm dois trabalhos. Um é fazer com que os autores criem mangás que sejam grandes sucessos, e o outro é, bom, não deixar o mangá popular chegar até o fim. E aí você entende por que raios aquele anime ou mangá de romance que você gosta demora um horror de episódios ou capítulos para que enfim o romance progrida alguma coisa. Sim, eu estou me referindo não só a um ou dois mangás de romance, tem uma penca. Toda temporada sai um desses, então é ridículo. E não só isso, tem vários mangás que tem muita encheção de saco.
E isso acontece também com anime, tipo, pegar, por exemplo, o anime de One Piece, que tem filler. E fillers muito desnecessários. Algumas coisas até eu aceito, é interessante, dá uma ampliada na história, mas pode virar simplesmente um Boruto ou um Naruto clássico, que mais da metade da história é puro filler no anime. Então é um problema interessante até de se comentar. Mas a gente vendo que para um mangá como ali, com a franquia de mídia ativa, de jeito nenhum que as pessoas têm que deixar isso daí terminar. Porque, bom, o editor e a revista que publica essa obra quer o quê? Dinheiro. Se a obra acabar, bom, vai ter um público ainda querendo comprar o mangá e tal, mas vai diminuir porque vai chegar uma hora que, pô, acabou o mangá, o hype diminui e tudo mais. Então é justamente por isso que muitas obras ganham anime cedo, por exemplo, por aproveitar o hype, o mangá tá mega famoso, eles fazem um anime logo em seguida. E por isso que muitas vezes sai muita porcaria, porque convenhamos, eles querem apressar o processo para ser tão rápido que fazer um anime é muito demorado. E eles querem fazer um negócio tão rápido só para ganhar dinheiro que sai algumas abominações que, bom, né, tipo a terceira temporada de Nanatsu no Taizai, essa questão de terceirizar ali só para ganhar o dinheiro mais rápido acima das custas dos trabalhos dos outros, aí fica uma porcaria, mas ao ver de tudo isso aí, dinheiro é o que importa, e quanto mais rápido eles ganharem para eles, tá melhor, mesmo que eles façam uma verdadeira desgraça com a obra original. E a gente vê que é justamente aí que os editores atuam, eles cuidam da saúde mental dos autores, porque, bom, a rotina de um autor de mangá não é nem um pouco fácil, são prazos ridiculamente curtos, então meio que os editores se tornam babás ali dos autores, que meio que se tornam completamente mimados, um ego frágil, acham que estão sempre certos, e a própria Kana vê que isso não se aplica apenas ao mundo dos mangakas, porque na época ela era criança e tudo mais, todo mundo sempre bajulando ela, sempre elogiando, mimando ela, meio que levou ela a criar uma personalidade um tanto quanto irritante, que ferrou bastante a carreira dela. Então ela meio que entende realmente essa situação. Mas a gente vendo que por mais que a Abiko critique um pouquinho a autora de Sweet Today por exemplo, a forma como aquele dorama foi feito, a série, a adaptação para a série do mangá foi uma porcaria. O último episódio foi a única coisa que salvou no fim das contas. E por mais pesado que ela pega, e ela não só fala isso, ela mesmo vê de que só 90% ali de todas as obras que são feitas nesse mundo são um verdadeiro lixo. Ou seja, 90% dos mangakas são de terceira qualidade. E ela não para por aí. Ela mesmo vê que a única coisa em que você pode acreditar é no seu próprio talento. Sim, ela tem uma rotina extremamente apertada, é uma pressão gigantesca, mas ao mesmo tempo o ego dela é muito grande, ao ponto que ela sempre, absolutamente sempre se acha certo. E ela usa justamente disso para esconder uma das maiores inseguranças dela, que é esse medo dela de socializar. Ela quer fazer amigos, mas ela tem esse medo de ser julgada, então basicamente ela usa disso meio que se auto-sabotando para só se isolar e evitar ter que socializar com alguém, porque ninguém vai querer socializar com ela. Então, por mais que ela queira, lá no fundo ela tem esse medo, então meio que facilita as coisas para ela. E é uma situação bem complicada. A própria autora de Sweet Today comenta que viu a popularidade da Abiko superar a sua num instante, que ela claramente deva ter sentido algum tipo de inveja, ciúmes e tudo mais, onde no fim das contas ela até lembra que a Abiko era alguém que considerava e respeitava, admirava muito ela e tudo mais, valorizava muito ela como
mestra, como mentora, então ela meio que entende um pouco desse sofrimento da Biko e meio que não consegue julgar muito ela. Ela mesmo vê que sempre que possível também ela concorda com o que a Biko quer. Ela sempre quer que possível que as pessoas tratem os seus personagens com amor. Em qualquer adaptação que seja, mesmo que ela permita qualquer tipo de adaptação para outras mídias diferentes, ela quer que tudo sempre seja feito da melhor forma possível. Então ela meio que, por mais que tenha toda essa pressão em cima da peça, que meio que prejudica um pouquinho a rotina e a própria carreira dos atores envolvidos em tudo isso, ela realmente não pode ajudar muito com isso, mas bom, o Aqua tem um plano para tudo isso, que é vir ali, ele dá o seu jeitinho de que as duas conversem ali entre si para que a autora de Sweet Today entregue ali uns ingressos para a Biko ver ali como que de fato seria feita uma peça que vai ser feita no mesmo estilo de Tokyo Blade e que por sinal até já facilita a questão em relação ao roteirista, porque o mesmo roteirista de Tokyo Blade é o daquela peça que o Aqua e a Akane foram ver juntos no começo do episódio, e a mesma que a Biko ganha o ingresso do Aqua pra ir ver. Só que a gente vendo depois, a própria autora de Sweet Today vai conversar com a Biko e é uma conversa que começa com um tom bem pesado. Tu vendo a casa da Biko toda no escuro, ela ali bem encolhidinha no cantinho, só com a luzinha ali escrevendo, totalmente focada ali no mangá. E ela que vendo que, por exemplo, ela não tem ninguém para dar um suporte. Não só a casa dela, que tá uma verdadeira bagunça, um verdadeiro chiqueiro como o próprio trabalho dela. Ela tem um capítulo que já era para ela ter entregado os rascunhos ontem, ela não conseguiu terminar até hoje. E não só ela quer fazer o negócio todinho e tudo mais, ela quer fazer aquele negócio mega, ultra detalhado, que para um mangá semanal é um tanto quanto complicado pela questão dos prazos, mas a gente vendo ela mega focada no fim das contas em tudo isso e meio que acaba dispensando qualquer assistente em meio a tudo isso, por ver que ninguém consegue acompanhar o ritmo dela, por mais que o editor dela mande alguém para dar esse suporte e tudo mais, ela é alguém egoísta, ela é alguém exigente, que por mais que ela diga que é só um pouquinho, a pressão que ela bota nos outros é muito grande. E ela mesma basicamente se vê um pouco nisso, porque se eu sou muito cobrada, então eu tenho que cobrar os outros na mesma quantidade de volta. E não é assim que funciona. Sim, algumas pessoas são muito mais cobradas do que os outros injustamente, enquanto outras têm um peso muito menor. E, óbvio, o correto não era todo mundo ter a mesma pressão. Bom, nem todo mundo consegue lidar com a mesma pressão e também nem todo mundo tem o mesmo ritmo. Então é uma questão que você tem que aprender a respeitar o ritmo alheio e o seu próprio ritmo também. Exigir demais de você mesmo também não dá certo. Ela, por exemplo, só dorme 2 horas por dia, mais ou menos, e nesses últimos dias a Biko simplesmente já não tá mais dormindo. Ela se virando do jeito que dá, a um ponto que ela completamente alheia a tudo e vem ali que a própria autora de Sweet Today tem que dar esse apoio e tudo mais, em fazer todos os cenários, o que ela pode fazer para ajudar ela a terminar todo esse trabalho. Começa uma discussão entre as duas, ela dizendo que a Biko é alguém muito exigente, onde ela sabe que ela é muito exigente com o trabalho dela, mas não dá para viver assim. Mesmo ali que ela tenha que fazer alguns compromissos ou outros, ela precisa ainda assim viver como um ser humano. Só que ela se vê completamente obcecada em fazer com que os leitores elas sejam sempre agradados, a um ponto que se torna um verdadeiro caos. Ela tem uma rotina muito pesada, ela tem um ego muito grande, ao ponto que ela quer fazer tudo perfeito para ser o melhor. Ela tem também essa dificuldade ali de lidar com os outros, o que faz com que ela, em vez de pedir ajuda quando ela era para pedir, ela não consegue. Então ela quer resolver questões de anime, de volume de publicação do mangá, do roteiro, da adaptação do mangá dela para um teatro. Então ela basicamente vê que, no fim das contas, vira um verdadeiro caos.
onde a diretora, a autora de Sweet Today vê que no final das contas ela só está culpando todo mundo pelo próprio fracasso dela, que ela não consegue admitir. E a Abiko que retruca dizendo que ela tem que guardar essas palavras depois que ela vender, por exemplo, 50 milhões de cópias, que é essa pressão que tem em cima dela. Ela tem que vender o máximo de obras possíveis. E aí você até se questiona, pô, cadê o editor? O editor que foi dito que era para dar esse suporte pro autor, cuidar da saúde mental dele e tudo mais, sumiu. Óbvio que a Abiko também não ajuda e tudo mais, mas bom, o editor também é um pouquinho, né? O problema não é só dos autores de mangá. A indústria dos mangás é um puro suco do caos, no fim das contas. E a gente vendo que as duas começando a discutir, começa a virar uma piada, uma comédia em meio a tudo isso, porque uma diz que no fim das contas não, meu mangá é muito mais divertido do que o teu é mega clichê, tu faz de tudo pra agradar os fãs e não sei o que, aí tu aceita no fim das contas todos esses clichês só pra fazer o que os fãs estão pedindo e tu faz com que a história perca todo o peso, se torne algo previsível, não sei o que, então, meu Deus, vira uma verdadeira comédia, então as duas brigando enquanto a Abiko fazendo cara de choro, querendo chorar, mas ela querendo retrucar ao mesmo tempo. Então vira uma discussão que, nossa, uma xingando a outra, falando mal, cutucando ali, ah, tua obra não é tão boa, aquela adaptação tal que teve da tua obra foi um fracasso e tudo mais. Então, meu Deus, vira toda uma piada, mas ao mesmo tempo óbvio que a gente vê que as duas vão conversando e aos poucos a Abiko vai se abrindo cada vez mais e vendo que ela não consegue se dar bem com as pessoas ali, como a autora de Sweet Today, as duas até ali, ah não, mas pô, eu também sou introvertido, tá? Mas pô, se tu é introvertido, então eu sou pior, eu sou pior ainda, eu sou uma reclusa que se não fosse o mangá eu não conseguiria nem sair de casa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse tom mais melancólico, pesado, a gente tem um tom mais de comédia. Então, meu Deus, fica um negócio muito engraçado e como a coisa toda é feita. Então, nossa, dá uma sensação muito boa ao mesmo tempo que a gente tem esse puro suco do caos, tem um tom meio cômico, onde a gente mesmo vendo que ela que também reconhece, a própria Abiko reconhece que acaba exigindo demais dela mesmo para sempre dar o melhor dela, e ela tem esse medo e essa dificuldade de socialidade, de lidar com outras pessoas, e é algo que ela tem que resolver. Ela mesma vê de que não dá para fazer tudo sozinha, ela tem que, por exemplo, aprender a delegar algumas coisas, porque não dá para resolver tudo isso. Ela mesma vê de que ela continua ali fazendo tudo que está ao alcance dela, mas não tem como fazer tudo, até mesmo que está ao seu alcance, tem horas que não dá para fazer. Então realmente eu achei muito interessante como é colocada essa questão de indústria ali dos mangás, porque é um verdadeiro caos, e ao mesmo tempo que tem essa pressão no mangaka, dos editores, da revista, o próprio mangaka bota ainda ali a pressão em si mesmo, porque ele quer fazer uma história boa, ele quer vender, ele quer fazer sucesso, ele quer agradar o público, ele quer fazer isso porque ele gosta. Por exemplo, o Oda, se ele quisesse hoje mesmo, ele poderia parar o One Piece, porque tu duvida que ele não tem dinheiro suficiente para viver o resto da vida inteira. O Oda deve ser milionário, ele continua o One Piece justamente porque ele gosta, ele ama o que ele faz. Então é muito interessante como é colocado tudo isso. Então a gente vê na rotina da própria Abiko que ela começava às 9 da manhã e só terminava às 4 da manhã do dia seguinte. Então, se ela fosse dormir, seria tipo 5 horas de sono, sendo que teoricamente uma pessoa normal teria que ter em média 8 horas de sono por dia, e não só dormir, beber, comer, necessidades básicas, socializar. Então é um verdadeiro caos. E a gente mesmo vendo que ela ali só piorou essa situação ainda mais, ela se exigia demais de si mesma, e ela via que toda essa pressão que estava em cima dela deixou ela completamente confusa, ao mesmo tempo que a raiva que ela tinha, ela começou a descontar em cima dos outros. Ela pede desculpa porque disse muitas coisas horríveis, e a autora de Sweet Today também pede desculpas, exagerou em algumas coisas. Então a forma como tudo segue, se desenvolve e se encerra é muito bem feito. Então a gente mesmo vendo ali ela, esse medo ao mesmo tempo que os mangakás
os mangakas têm que, pô, eu não quero que a minha obra, quando for adaptada, seja algo ruim. Eu quero fazer sucesso porque eu gosto disso. Eu quero que o que eu fiz, o que eu dei no coração, o que eu me esforcei para fazer, tenha sucesso, seja reconhecido, que as pessoas gostem, que o meu esforço seja reconhecido. Então é muito bonito como tudo é colocado e tal, mas é óbvio que a Abiko tem que aprender a lidar com tudo isso, que não dá pra resolver tudo isso sozinha. E é justamente por isso que ela meio que veio no final do episódio, ela assistindo o último episódio de Sweet Today, do dorama ali que foi feito, ela observando a atuação da Kana, que é o que mais chama a atenção dela, e ela resolve dar uma chance para aquela peça de teatro ali do Goa, que foi feito todo o roteiro por ele, ela que talvez nem saiba disso, mas que o Aqua pediu para que a autora de Sweet Today desse ali o ingresso para ela ver, e é justamente aí que termina toda essa parte do episódio, ela meio que começa a se dar conta que não dá para fazer tudo sozinho. Então, a forma como esse episódio foi feito, foi colocado, eu amei. E eu já tenho, é claro, que terminar por aqui, porque já tem 35 minutos de vídeo, então ficou meio colossal. Mas eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu passei tudo que eu queria passar para esse vídeo. Eu gostei de como ficou. Então eu espero que tenham gostado. Justamente deixe um like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. É claro, também agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Realmente agradeço por todo o apoio de vocês. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Então falou, valeu e fui.